Olá, meu nome é Murilo Quirino de Andrade, eu sou estudante de Física na Universidade Federal de Viçosa e esse aqui é o meu trabalho para o Simpósio de Integração Acadêmica. Meu professor coordenador é o professor Joaquim Bonfim Santos Mendes. A espintrônica é uma das áreas emergentes na física e ela basicamente estuda o comportamento de spins, bem como correntes de spins, em materiais de estado sólido. Nesse contexto, a caloritrônica de spins, que é ainda mais recente, vai associar efeitos térmicos a efeitos espintrônicos. Antes de começar a falar sobre o experimento realizado, eu vou abordar alguns conceitos teóricos, bem como correntes de spins, dois efeitos muito importantes para o nosso trabalho, que é o efeito spin-Hall e o efeito spin-Hall inverso, e o principal efeito a ser analisado aqui, que é o efeito spin-Seebeck. Uma corrente de spins ela pode ser modelada como sendo cargas com spins de orientações opostas se movendo em direções opostas. Ou seja, para cada spin up se movendo em uma direção, tem um spin down se movendo na outra direção. Portanto, não temos um fluxo líquido de cargas, mas sim teremos acumulação de spins em regiões opostas, de spins opostos em regiões opostas do material. O efeito spin-Hall é um fenômeno que descreve uma deflexão de cargas com spins opostos para regiões opostas. Ou seja, temos uma corrente de cargas, spins up e down, se movendo na mesma direção, e devido a um forte acoplamento spin-órbita do material, esses spins opostos serão defletidos para regiões opostas. Então a gente tem uma conversão de uma corrente de cargas em uma corrente de spins. A relação entre essas duas correntes é dada por essa equação, onde θ de spin-Hall é um parâmetro adimensional que basicamente mede o quão eficiente o material é para realizar essa conversão. Note por essa relação também que a corrente de spins criada ela é perpendicular tanto ao vetor polarização dos spins quanto à corrente de cargas. E o efeito spin-Hall inverso também ocorre devido ao mesmo forte acoplamento spin-órbita. Então temos uma corrente de spins, spins opostos se movendo em direções opostas, são defletidos pelo acoplamento spin-órbita para a mesma direção, gerando uma corrente de cargas, gerando acúmulo de cargas em uma região do material. Sendo assim mensurável, teremos uma diferença de potencial facilmente mensurável. Por isso, o efeito spin-Hall inverso é um forte mecanismo para a gente detectar indiretamente uma corrente de spins. O efeito spin-Seebeck, que é o principal fenômeno de interesse desse trabalho, descreve a geração de uma corrente de spins devido a um gradiente de temperatura. Bom, quando temos um material ferromagnético submetido a um gradiente de temperatura, ocorre a geração de uma corrente pura de spins nele. Quando colocado um metal normal com forte acoplamento spin-órbita adjacente a esse material ferromagnético, essa corrente de spins é então injetada no metal normal e convertida, devido ao efeito spin-Hall inverso, em corrente de cargas, sendo então possível medir uma diferença de potencial no metal normal. Nos anos posteriores, o efeito spin-Seebeck ele foi observado em uma gama diversa de materiais, ferromagnetos isolantes, condutores e semicondutores. Existem duas configurações usuais do efeito spin-Seebeck. A transversal é quando o gradiente de temperatura é perpendicular à corrente de spins, e a longitudinal é quando o gradiente de temperatura é paralelo à corrente de spins. Uma particularidade da configuração longitudinal é que apenas em ferromagnetos isolantes ela está livre do aparecimento de outras fontes de tensão, como por exemplo do efeito Nernst anômalo. A configuração longitudinal também é a que será utilizada nesse trabalho. O objetivo desse trabalho de iniciação científica é, portanto, realizar o experimento do efeito spin-Seebeck na configuração longitudinal em algumas amostras, como por exemplo a amostra de Ig platina. O experimento encontra-se funcional em laboratório no Departamento de Física da UFV. Contamos com uma amostra de platina e Ig. A platina é um metal normal com forte acoplamento spin-órbita, e o Ig, a granada de ítrio-ferro, é um isolante ferromagnético monocristal com baixas perdas magnéticas. O módulo de Peltier é responsável pela geração do gradiente de temperatura, bobinas para a geração de um campo magnético externo para podermos controlar
a orientação do vetor polarização dos spins e, obviamente, contamos com aparelhos medidores para medir tensão elétrica, medir campo magnético, etc. Bom, aqui temos um esquema da montagem experimental. Essa estrutura montada de forma que o Peltier seja delicadamente acoplado à amostra para fornecer o gradiente de temperatura à amostra. Temos terminais saindo do metal normal para detectar a tensão de spin Seebeck. E toda essa estrutura está entre duas bobinas que geram um campo magnético externo H controlável. É interessante notar que nosso experimento ele vai ser realizado alternando-se o sentido e também a intensidade do gradiente de temperatura e também alternando o sentido do campo magnético, pois é esperado que isso vai alterar a polarização da tensão de saída. Bom, agora eu mostrarei alguns resultados obtidos e discutirei acerca deles. É válido comentar que, devido à pandemia de Covid-19, o acesso ao laboratório foi muito limitado e, portanto, a obtenção de dados foi bastante prejudicada. Bom, antes de realizar de fato a medida do efeito spin Seebeck, fazemos medidas de tensão por corrente para testar se os contatos elétricos na amostra estão de fato ômicos, né? Temos aqui uma curva dessa medida realizada na IG platina, 4 nanômetros de espessura, a curva de tensão por corrente, e encontramos uma resistência próxima de 300 ohms, que é um valor próximo do esperado para uma amostra dessa espessura. Temos aqui as curvas de medida usuais do efeito spin Seebeck, onde fazemos uma varredura do campo, por exemplo, variando de menos 400 Oersted até mais 400 Oersted, né? Invertendo o sentido do campo, para diferentes gradientes de temperatura. Pegando, por exemplo, a curva azul, temos um gradiente de temperatura de 12 Kelvin e detectamos um sinal em módulo da tensão de saída em aproximadamente 3 microvolts. Verificamos também que durante essa varredura, quando aproximamos do valor zero do campo, estamos invertendo o sentido do campo e também há uma inversão da polarização da tensão, como podemos analisar aqui nessa curva em degrau. Isso bate de acordo com as relações para o efeito spin Seebeck, né, que falam que quando invertemos o sentido do campo também temos uma inversão da polarização do sinal de saída, que chega novamente a um valor de 3 microvolts, porém com a polarização invertida. E podemos notar também que para menores gradientes de temperatura temos sinais menores em módulo, temos um sinal de 1 microvolt para o gradiente de 4 kelvins. E comparando a curva verde com a curva vermelha, que possui o mesmo valor de diferença de temperatura, porém o sentido do gradiente invertido, também há inversão desse degrau. E por fim, temos a curva geral de tensão por gradiente de temperatura, onde variamos esse gradiente de menos 5 Kelvin até 15 Kelvin aproximadamente, para campo orientado no sentido positivo, em azul, e campo orientado no sentido negativo, em vermelho. Podemos notar que existe uma relação linear entre a tensão de saída e o gradiente de temperatura, que era esperado para o efeito spin Seebeck. Bom, com isso podemos concluir que essa amostra de platina e IG se mostrou muito eficaz para realizar medidas do efeito spin Seebeck. Eu gostaria de agradecer ao professor Joaquim pela oportunidade de iniciação científica, agradecer a oportunidade de estar apresentando no simpósio de integração acadêmica e também ressaltar que essa pesquisa foi financiada pelos órgãos fomentadores CNPq, FINEP, CAPES e FAPEMIG. Muito obrigado!